Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência nós estamos expondo a epístola ou carta universal de Tiago. Chegamos aqui no capítulo 3, no versículo 13, onde Tiago prossegue dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta e logo em seguida ele deixa bem claro como procede o cristão sábio, o cristão inteligente. É muito importante entender que a carta está sendo endereçada para cristãos, aqueles que creem em Cristo de todo o coração e estão dispersos, estão espalhados pelo mundo de então, por se manter fiéis a Deus, por não negarem o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é ensinamento para a igreja ali do primeiro século, para os nossos irmãos que ali estavam, e ensinamento para nós, igreja do século 21, para nós que cremos em Cristo de todo o coração. Ele então faz essa colocação: quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz a pergunta e ele agora deixa bem claro como procede um cristão sábio e inteligente. Mostre pelo seu bom trato. É muito interessante observar, irmãos, que a sabedoria é prática, é vivencial. A sabedoria que Tiago está falando aqui, que nós devemos amá-la e cedo buscá-la, deve ser manifestada através das nossas ações. Quando ele aqui faz essa afirmação, mostre, então proceda, haja. De que forma? Pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Esse bom trato que Tiago está dizendo aqui, está nos orientando, nos ensinando, nós devemos nos comportar com educação, com equilíbrio, com mansidão, sobriedade. É claro que aqui ele não está nos orientando a recuar com relação a ensinamentos não bíblicos, a posturas não bíblicas. Pelo contrário, a Bíblia num todo deixa bem claro que os apóstolos e também o Tiago aqui, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não recuava meio centímetro para ensinamentos falaciosos, engodo, ensinamentos que não estavam aí calcados, fundamentados, respaldados biblicamente. Eles mantinham a pureza da doutrina, mantinham a verdade anunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos apóstolos. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. O que ele está afirmando aqui é que há como falar a verdade, se manter firme nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar com firmeza, sendo manso, tendo educação no falar, sabendo como colocar. Aquele cenário lá no primeiro século era um cenário tenebroso, funesto, muitos ensinamentos falsos, equivocados, e ali havia embate constante. Então exigia de Tiago e de muitos outros cristãos que ali estavam, líderes também, que ali estavam no primeiro século, permanecerem firme na palavra e não claudicar, não titubear, vacilar. Pelo contrário, saturado de Bíblia, defender
a verdade da palavra do nosso Deus, dando um corte reto. Mas Tiago aqui está deixando bem claro para a igreja do primeiro século e para nós também, que há como nos posicionar com firmeza, com equilíbrio, com calma e com mansidão. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele prossegue: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Precisamos então agir de forma sábia, de forma coadunada, coerente com a palavra do nosso Deus. A Bíblia, o rolo sagrado, as sagradas letras, é o nosso manual, a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Devemos ser governados, norteados, nós cristãos, pela palavra do nosso Deus. Então precisamos aí agir com sabedoria. É o que Deus, o nosso Deus, espera de cada um de nós. Mas, se tendes amarga inveja, se ao contrário de ser uma pessoa mansa, uma pessoa sábia, que tem um bom trato, um trato com educação, que saiba dialogar, ouvir e depois falar, se ao contrário temos amarga inveja, é muito interessante que ficar claro para nós cristãos que a cobiça é quando alguém cobiça o que nós temos. Nós temos algo e a pessoa cobiça o que nós temos. A inveja, irmãos, é quando alguém não quer que tenhamos o que nós temos ou alcancemos o que nós estamos para alcançar, ao ponto de, quando determinada pessoa toma conhecimento que fomos abençoados em qualquer área da nossa vida, se sente mal. Então, irmãos, esse sentimento de cobiça ou de inveja não deve nos pertencer. Se em algum momento em nossa vida pregressa éramos cobiçosos, éramos invejosos, irmãos, nós precisamos arrancar essa roupa imunda da cobiça e da inveja. Deus nos chamou para viver em novidade de vida, uma vida completamente, radicalmente diferente da vida que vivíamos antes. Não podemos ter uma falsa aparência de piedade, de vida pia, e abrigar esses sentimentos da amargura, da inveja, dentro dos nossos corações. Então, aquele que é cobiçoso, invejoso, nunca será alguém sábio, porque essas obras da carne, a inveja, a cobiça, não pertence a nós, irmãos. Nós somos cristãos, alcançados pela graça de Deus mediante a fé. E a nossa postura deve ser de nos alegrar, nos regozijar quando um irmão nosso é abençoado, quando alcança algum cargo ministerial, quando é abençoado na sua vida financeira, quando tem uma família equilibrada, deve ser motivo de regozijo nosso, irmãos, e não de cobiça, e não de inveja. Tiago ainda prossegue, mas ele está dizendo aqui, se ao contrário de mansidão, sabedoria, manifesta amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Quem está na verdade, irmãos, não manifesta as obras da carne, porque o fruto do Espírito está crescendo dentro de nós, amadurecendo dentro de cada um de nós que estamos arraigado e fundamentado na verdade, na palavra do nosso Deus. E quando
estamos na palavra do nosso Deus, tomando tempo para examiná-la, tomando tempo para beber dessa fonte inesgotável, nós jamais, irmãos, jamais teremos esse sentimento, essas obras da carne que Tiago menciona aqui, esse sentimento faccioso de causar divisão, de cólera, de ira, de contenda. A igreja do primeiro século teve ali, em alguns momentos, manifestou essas obras da carne. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a primeira carta à igreja que estava na cidade de Corinto, ali dentro daquela igreja, irmãos, havia grupos ali, pessoas fazendo acepção de pessoas. Havia ali aqueles que diziam, eu sou de Paulo. Aí outro grupo, eu sou de Apolo. Havia um terceiro grupo, eu sou de Cefas, de Pedro. E havia ainda um quarto grupo, eu sou de Cristo. E Paulo faz uma pergunta, doutrinando ali a igreja do primeiro século e a nós hoje, igreja do século 21. Está Cristo dividido? Então, irmãos, essas obras da carne não nos pertencem, não é coisa de cristão, de alguém que está arraigado e fundamentado como ramo na videira verdadeira. Então, Tiago está nos trazendo um alerta, um cuidado que devemos ter com a nossa própria vida. Fazer uma autoavaliação e se em nós há esse sentimento faccioso, amargura, inveja, dissensão, ira, cólera, nós precisamos então nos arrepender. A condição para o perdão de Deus é o nosso arrependimento. Há perdão em Deus para você e para mim desde o momento que nos arrependamos. Então nós precisamos nos autoavaliar, irmãos, à luz da palavra do nosso Deus e voltar ao caminho. Essa doutrina que Tiago traz para a igreja do primeiro século e para nós hoje, igreja do século 21, traz no seu conteúdo uma oportunidade, se estivermos andando na inveja, na amargura, na dissensão, na cólera, na ira, nos arrepender e voltar para a palavra de Deus e voltar para o nosso Deus. Ele então prossegue, mas se ao contrário de ter um bom trato, ser sábio, inteligente, ser manso, manifestar sabedoria, se ao contrário, observe que ele está falando para a igreja, ele não está falando para os de fora dos nossos arraiais, dos nossos acampamentos, não, 1000 vezes não, está falando para cristão, como nós devemos, nós cidadãos dos céus alcançados pela graça de Deus mediante a fé, devemos nos comportar. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Irmãos, nós devemos entender que quando agirmos, devemos agir para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos agir para que o nome de Deus seja glorificado e não o nosso. Não adianta falsa aparência de piedade, comisseração, coitadinho de mim, eu sou matuto, eu vim da roça. Meu irmão, Deus nos conhece por dentro. Ele sabe o que vai no recôndito da nossa alma. E não há como dar volta em Deus. Não há como enganar o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, viver a verdade da palavra de Deus. A verdade, uma vez conhecendo, ela é libertadora e nos dá, ao contrário de sentimentos, obras da carne, nos faz manifestar o fruto do Espírito com as suas
virtudes, a mansidão, o domínio próprio e vivermos uma vida com sabedoria. Tiago ainda prossegue na mesma esteira, na mesma direção, na mesma toada. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Nós não podemos, irmãos, ensinar palavras de Deus, anunciar a verdade de Deus por contenda, por inveja, nos auto-vangloriando. Ao ensinar a palavra de Deus, precisamos apontar para a fonte que jorra água diuturnamente, água potável, água cristalina, água que limpa, que purifica. Devemos apontar para aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos, para o Deus soberano, todo-poderoso. A sabedoria que vem de Deus, ao contrário, irmãos, de trazer confusão, inveja, cobiça, disputa, é uma sabedoria que nós manifestamos através do nosso proceder com equilíbrio, com equidade, com justiça. Porque onde há, Tiago prossegue, inveja e espírito faccioso, era o que estava havendo dentro da igreja do primeiro século. Aí há perturbação e toda obra perversa. Esses sentimentos, irmãos, devem ser alvo da nossa indignação. Devemos ter aversão a esse sentimento. Esses sentimentos, nem de longe, irmãos, podem ser tocados por nós. Sentimento de inveja, de espírito faccioso, é um sentimento perverso. É claro que não há unidade fora da verdade. Precisamos nos manter firme na palavra do nosso Deus. E o cenário é um cenário de grande equívoco bíblico. Quantos interpretam a palavra de Deus das suas maneiras próprias, equivocadas, colocando na Bíblia o que a Bíblia nunca ensinou, nunca disse, fazendo exegese. Ao contrário de sacar as suas verdades, coloca na Bíblia o que a Bíblia nunca ensinou. E quando nós nos colocarmos a ensinar a Bíblia de forma genuína, vão então fazer beicinho, vão entortar o nariz, mas nós devemos nos manter com mansidão, com sabedoria, com equilíbrio e nos manter firme, como foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus apóstolos. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus vem a sabedoria. Através da sua bendita e preciosa palavra, entendemos o seu querer. E o rolo sagrado, as sagradas letras, nos faz viver de forma sábia. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem de cima, que vem de Deus, é primeiramente pura. Ela não é maliciosa, ela traz no seu conteúdo pureza. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, é justa, não toma partido, é imparcial, é pela verdade, é o que Tiago está afirmando aqui, e sem hipocrisia. O hipócrita, irmãos, ele é um ator, é alguém que demonstra ser algo que não é. Nós cristãos precisamos desfrutar de intimidade com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, estar em sintonia com Deus,
porque o relacionamento com Deus, o contato diário com Deus, o andar com Deus, a vida pia, uma vida de busca, de oração, de tomar tempo para estudar a palavra do nosso Deus, vai expurgar de nós toda hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A paz deve ser, então, preservada por nós, mantida por nós e compartilhada. Precisamos estar arraigado e fundamentado na verdade, na palavra do nosso Deus. E o príncipe da paz vai encher os nossos corações, irmãos, de refrigério, de prazer, porque estar nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos faz ser completamente satisfeitos. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá. No nosso próximo encontro, estaremos aqui então expondo a partir do capítulo 4 dessa epístola tão consistente, tão importante para cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, meu Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui livremente falando da tua palavra. Tu és grande, tu és um Deus todo-poderoso, um amigo fiel. Obrigado, ó Pai, pelo teu consolo, pelo refrigério, ó Pai, que sentimos na nossa alma, por poder contar contigo, com a tua provisão, com o teu suprimento. Tu és a nossa herança, ó Pai, o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, meu Senhor amado. Continue nos dando coragem, ó Pai, ó Deus, para prosseguir pregando a tua palavra de forma genuína. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e todos aqueles que estarão participando desse estudo. Ó Deus, te louvamos por mais esse dia e assim oramos agradecidos em nome de Jesus.